Buenas tardes, buenas tardes. Voltamos a transmitir aqui no nosso canal, nos nossos canais, TV Meg, diretamente dessa Zumbilândia, né? Ah, não gosta que eu falo Zumbilândia, não querem que eu fale Zumbilândia, Zumbilândia não é legal, desvaloriza o lugar. Não, o lugar eu já valorizei o suficiente com um bom trabalho, um excelente trabalho. A gente não é programáveis pelos conluios malditos. Fizemos um bom trabalho e mudamos a realidade do lugar, que pode ser testemunhada por várias pessoas de bem. Então, a questão de Zumbilândia, se querem que eu chame de outra maneira este lugar, Costa da Lagoa, onde estamos, comecem a ter comportamentos diferentes, melhorados, para que a gente possa se referir ao lugar de outra maneira. Enquanto nós temos zumbi de cerca programáveis, agredindo a vida de um paciente de câncer, agredindo crianças, infiltrando vara da infância e juventude, que embora o juiz disse que o besteirol for deixado para trás, a família não vai deixar o besterol cair no esquecimento. Afinal, ainda estamos com o Renato preso e restrições de liberdade para ele, enquanto nada acontece com quem tirou a água dele, com quem perseguiu ele, difamou ele, mediante ao Tribunal da Infância, porque acrescentaram a um segredo de justiça toda aquela difamação contra ele. E agora usam de mantê-lo preso aí na ditadura do Jorginho para cair no esquecimento. Aí todos esses processos que têm prazo para entrar contra essas canalhas caem no esquecimento. Mais uma vez, essa é a finalidade da juíza ter segurado Renato preso. Não foi para segurança pública, não foi pelo antecedente dele, muito menos para a proteção da família, das crianças que estão aqui chorando e sofrendo sem o pai por semanas, por meses já. E nada acontece, mesmo mediante o habeas corpus feito pela Avoela. O que acontece é que a ditadura do Jorginho Bunda Mole Melo insiste em obrigatoriedade tóxica de querer nos obrigar a escolas imbecilizantes, mesmo depois de todos os delitos de corrupção, o delírio comunista nas escolas, todas aquelas professoras que assinaram aquele delírio. E sobre as escolas militares, nós também não queremos, como temos dito. Por que não, senhora Meg? Porque depois da patifaria arrebentar nossa casa 2 vezes, feita pela própria polícia mediante nossos filhos, nós já não acreditamos na polícia exemplar do Jorginho Melo. Nós sabemos que ela está dividida, permeada, 50% de grupos extremistas lá dentro, usando aquilo que se chama polícia para sabe-se lá o quê. A única coisa que não está sendo usada aquela polícia é para uma cobertura para nossa família, uma cobertura de segurança para uma família de bem. E não são apenas policiais magoados com a Meg e o Renato deflagrando sobre o assunto, não. Tem muito mais por trás de tudo isso. Sobre a quadrilha de sequestro que nós temos denunciado em relação à justiça, sim, nós vamos continuar denunciando a cada pensamento que aquela vara pensa que pode, depois de 7 anos de autonomia, vir querer encher o meu saco. Quando foram chamados, que nós estávamos em 2020 vivendo todo aquele terror que a minha mãe narrou durante a audiência, ninguém esteve preocupado. Então agora vocês vão consertar o delírio comunista feito pela polícia, por as canalhas que invadiram a vara da infância, e vão dar autonomia para os pais seguir como estavam fazendo para não alterar
a educação que está sendo dada para os filhos, para não alterar o nosso modo de vida, de pensamento, de autodefesa. Mesmo quando todas as instituições falharam, nós fomos os sobreviventes. Nós somos os sobreviventes. Mesmo mediante o atentado, Jorginho, de querer pegar o antecedente do pai, querer julgar que só essa polícia maluca aí que tem que ter as armas. Sim, eu acredito que as armas permitidas para a polícia tem que ser com a polícia e as permitidas para mim me defender tem que ser para mim. É isso que eu acredito, Jorginho. Eu não acredito que usar a força policial excessivamente para um lado, protegendo os grupos de extrema esquerda e toda essa patifaria da Costa da Lagoa, é uma opção para a justiça e para os seus... A justiça que é tua, né? É tudo teu aí. É tu que manda em tudo. A quadrilha de boletins de ocorrência consolidou, inverossímeis, programáveis, contra o Renato. Foi isso que acarretou essa juíza escrever lá que ia segurar ele, mediante alguns inquéritos abertos e ao antecedente. Foi isso que pegou. Nem foi os nossos modos de defesa, não. Nem foi nada do que foi feito aqui. Agora, uma polícia que vem, mete fuzil, abusa da força, arrebenta portão, não diz que tem um mandado nada, depois diz que tem um mandado. Aí arrebenta portão, entra, blá, blá, e mais blá, leva os pais... Sabendo que tudo que eu denunciei daquele setor investigativo da Civil é real, é desde 2020, a agenda é desde 2020, antes ainda, não é nada mentira nem fofoquinha de internet para monetizar. Eu imagino que segurar o Renato preso, distante do tratamento, terapia complementária dele ou terapia principal da saúde dele, afastar ele dos filhos, significa que ninguém está nem aí para criança nenhuma, ninguém está aí para a família. A única preocupação do poder público é me calar. E como eu disse no outro vídeo, eu já estou disposta a me calar, já estou igual o Monark, já estou indo embora, né? Tem que me mudar de Santa Catarina também, né? O lugar da liberdade de expressão só na propaganda. É só na propaganda, porque tu vem para as redes, aí vem a polícia armada até os dentes, arrebentar com a tua casa, arrebentar com a tua vida, fazer uma pessoa que nunca eu fui presa. Eu nunca tive que passar por essas medidas por causa de conluios políticos, dentro de um fórum, com juízes. Aonde vamos parar, Jorginho? Na ditadura nazi-fascista, onde vai se reunir os grupos de extrema esquerda, de extrema direita, as extremidades, e vão se abraçar e oprimir todo o resto que não quiser participar da tal digitalização, do tal sistema totalitário que eu tenho demonstrado. Eu quero saber quando as pessoas que agrediram o Renato, espancaram ele, vão ser punidas. E se elas não vão ser punidas, a ditadura do nosso mandatário que nos explique por quê. Porque elas votam? Elas votam e nós não votamos? Daí elas têm mais direito? É baseado em que o direito positivo, extremamente negativo que vocês aplicam nas pessoas? É isso que eu quero saber. Quantos mil vocês vão me dar por ter sido autônoma até agora? E vou continuar sendo. E vocês não vão fazer nada. Não vão tocar num filho meu. Porque eles têm autonomia para dizer aonde com quem eles querem estar, quem provê por eles. Que não é o Estado que provê por eles. Que não é esses delinquentes do Estado que provê por eles. Para estar querendo cobrar é nada.
Quem provê por eles é pai e mãe, eles têm autonomia em educação, eles têm autonomia na vida. Eles estão sob a cobertura e proteção dos pais, porque a segurança pública não existe. Ela não chega, e quando ela chega é para arrebentar nossa casa, sendo informada por um chechetão da foto do nosso portão, vem com a inteligência para arrebentar nossa casa e não para arrebentar a casa das abusadoras, do escritório de extrema esquerda, dos que atacam a nossa família. E agora nós estamos envergonhados, porque é esse o objetivo, envergonhar-nos mediante a comunidade, humilhar-nos mediante a comunidade, ao ponto da gente não suportar mais tanta fofoca stalking, tanto delírio, tanta confusão e sair do lugar. Esse é o objetivo, inclusive, das polícias que vieram fazer essa tamanha opressão aí, totalmente desnecessário, mas vieram. Mas eles não vieram recolher drogas, eles não vieram... onde tem drogas, eu digo, né? Mas não pode falar também. Estou avisada que não pode falar, tem que deixar proliferar. Então, eu já vou dando logo minha fala, que eu já entendi o recadinho, né? Que, como diz Nailde, só vai piorar para a família, agora vai piorar muito para a família, que não existe nada que nós possamos fazer para exigir o nosso direito civil, mas eles já têm tudo orquestrado para todos os lados. A mídia já está toda vendida, toda comprada, tanto pelo grupo de extrema esquerda quanto pelo Jorginho. É juntos que eles trabalham, para dar só a notícia que eles querem. Por isso que a notícia foi dada daquela maneira, naquela versão. Agora eu quero saber se aquele delegado ainda está no quadro de funcionários. Onde está aquele delegado? Os dois que falaram contra mim lá nas redes, eu quero saber onde estão. Na Rede Record. Como que a Rede Record pretende sustentar aquilo que eles estão dizendo lá mediante todos os meus vídeos? É essas coisas que a gente quer perguntar, como diz em Processos Futuros, Meg. Estão segurando o Renato para nós perder um tal de um prazo, que é o prazo de entrar com uma ação contra cada uma que nos ostracizou e mentiu lá, e invadiu a vara da infância com todos aqueles ataques ao Renato, que estão digitalizados, né? Não há como apagá-los. Estão querendo que a gente perca aqueles prazos lá de processar essas pessoas. Depois diz que não perdeu o prazo e acaba tudo e fica tudo na mesma balela, como sempre foi. Que a gente já viveu isso em outros momentos. Muitos momentos da nossa vida a gente viveu tudo isso. E não queremos os nossos filhos expostos, porque lá em 2020 foi prometido um sequestro. E nessa conluio de polícia aí, eu consegui demarcar bem certinho a cara de alguém que já esteve na minha casa paisana. Então, isso não é uma brincadeira, Jorginho. Isso excedeu os limites da corrupção, excedeu os limites da ilegalidade tóxica, excedeu os limites de muitas coisas que a gente está sabendo e de forças que não deviam ser mantidas em Santa Catarina. E se elas são mantidas, inclusive, dentro da polícia, a conclusão que eu chego é que o narco-estado do Jorginho é conluio, sim, com tudo isso. Tanto faz você falar de extrema-direita como de extrema-esquerda, são tudo beijinho, beijinho, pau, pau. E quem não se adaptar a isso, a ditadura vai pegar. É o que eles querem fazer, é assim que eles querem proceder. Mas nem todas as pessoas de todos essas funções públicas podem seguir
nesse ritmo, elas têm que ser deflagradas. Por isso que os meninos dizem, mãe, a gente quer que você continue os vídeos. É assim que você vai continuar. Se quando fizeram todo esse mal pro pai, você estava fazendo vídeos, agora você vai continuar fazendo os vídeos. Por isso que eu estou aqui. Podem ver que estou cansada, que por mim já nem faria mais vídeos, já viraria a monarca da vez, a Meg monarca da vez, e não falaria mais nada. Agora, permitir que Jorginho Melo faça sua propaganda política lá, que um dia o videozinho é o problema, um dia daí que tem que manter as liberdades em Santa Catarina. Então veste as calças, Jorginho. Onde é que tu estás agora? Pega esse vídeo que eu vou marcar você lá, veste as calças e vai resolver esse problema. Vocês não podem rasgar o Estatuto do Paciente de Câncer. Já rasgaram em 2020 o Estatuto da Criança. Esse foi rasgado em 2020, aqui na Ilha da Nicotina. Não adianta querer colar os pedacinhos, ô meritíssimos juízes da infância. O que vocês não vão colar é nunca. Comigo, não. Não importa a atrocidade que vocês tentem fazer, colar vocês não vão conseguir colar, vocês já rasgaram. Agora rasgaram o Estatuto do Paciente de Câncer e vão continuar fazendo isso, em nome de uma ditadura totalitária. É só pegar o vídeo que eu compartilhei hoje do especialista falando e tudo será entendido. E nós, brasileiros, catarinenses, estamos submetidos a isso. De certo modo. No meu caso, que já provei autonomia, já muda tudo. Porque à medida que eu provo autonomia, eu também provo que o Estado não deu segurança, não deu saúde, não consegue dar, não tem estruturas. E é aí que o delegado falou lá na Record, que eu ataco as instituições. Não, senhor Diego Faria, que eu não sei se você ainda é delegado-geral da Polícia Civil e eu prezo que não. Mas eu consigo mostrar a falha do sistema. Isso é diferente de um ataque. É muito diferente de um ataque. Mostrar uma agenda e por que eu não quero educação deficiente do município e do estado. Por que eu não quero escola militar? Por que eu não quero nenhuma dessas aberrações e maneiros que criaram para as crianças? Porque eu conheço a origem de tudo isso. É por isso. É pela paciência, prudência, competência em criar algo novo, que não queremos isso. E meus filhos não são nenhuma vítima de nenhum experimento meu, à medida que eles foram vítimas dos experimentos governamentais que não funcionaram e eu tive que consertar a paçoca toda. Proteger o Mateus disso é meros cuidados. Cuidados de mãe, cuidados de pai. E assim será. Assim tem que ser. Nós já temos a história negativa, regressiva, imprudente do que é largar uma criança no meio de pessoas estranhas que querem meter um monte de coisa de caraminhola na cabeça deles, obrigar eles a uma disciplina, uma série de coisas, tudo disfarçado que isso é bom para a criança, quando isso, na verdade, é traumatizante. É tudo balela para o Estado poder continuar a sua ditadura totalitária e nunca as pessoas terem independência em nada. Quando elas já nasceram independentes. Elas não nasceram sendo do Estado, elas nasceram sendo de famílias e depois elas vão decidir se elas participam desse Estado ou não. Que é o meu caso, que não quero participar desse Estado maldito e totalitário, que cada vez mais prova, através dos seus políticos, a sua ditadura totalitária, que cada vez mais faz propaganda de coisas que na realidade não existem. Por isso que a nossa casa foi arrombada daquela maneira. Não por nós sermos pessoas más, que tem que vir o core, lá de Balneário aqui para vir na minha casa. Isso é o quê? A mídia maldita de Floripa, o Chechetão e toda a equipe dela. Quem mais, Mati? Cunhão.
xixitão com ão, querem que as pessoas pensem para destruir mais ainda a família, mais ainda ostracismo contra o meu trabalho, mais ainda ostracismo contra o Renato, mais diluição da família para facilitar o sequestro que eles haviam programado junto às instituições, que sempre tem juízes malditos que se vendem por 50 centavos e trabalham em cima disso. É isso que nós temos para deflagrar sobre o judiciário corrupto, corrompido, imbecilizado, que escreve aqui, ó, que foi legítimo o que eles fizeram. Nunca vai ser legítimo, senhora juíza. A senhora não esteve aqui, não viu procedência, não viu o modus operandi. E nós sabemos muito bem quem infiltrou todas as nossas câmeras de segurança para achar que nós não íamos ter o relatório da abordagem falada. Nós sabemos como isso está acontecendo, nós sabemos tudo o que está sendo feito e por que o Renato está lá e nem um xixetão ainda está lá, preventivamente ou definitivamente. Nós vamos sempre manter a nossa postura, nossa prudência, nossa capacidade de dirigir os pais conscientes, prudentes. Projeto Pais Conscientes é para isso. Eu pedi para exonerar alguns funcionários e fechamento do Conselho Tutelar. E se não tiver em nenhum momento um trabalho decente para oferecer, que não ofereça mentiras infundadas e baderna. Se a polícia está uma baderna, eu deflagrei sobre isso, dei carteiraço em várias instituições. Isso não são ataques. Muito pelo contrário, é a melhor forma de melhorar é fazendo isso. E eu devia estar sendo respeitada, ouvida, inclusive pelo Tribunal de Justiça, e não sendo atacada novamente por uma vara da infância, ao ponto de ter que deslocar uma avoela para vir aqui mostrar para essa gente que está atrás de cadeiras e mesas lá no centro de Florianópolis, no Fórum Redondo, que não é como está sendo contado pelas vadias, que não é como sai da delegacia da Lagoa as coisas, que lá dentro tem que ser ouvido tudo o que eu falei também, o que eu demonstrei, que é exatamente que fecha com os meus vídeos, que são verossímeis, que não são um ataque ao Estado. A partir de agora, sim, se eu continuar os vídeos, tem que ser um ataque total contra o Estado, porque o Estado está se mostrando imprudente, totalitário, omisso, irresponsável, bunda mole. Aí vai ter que ser ataque se eu continuar nas redes. Provavelmente que eu não vou continuar, porque eu só quero cuidar dos meus filhos, da educação deles, da minha casa, do meu mundo. Que se eu faço um mundo melhor aqui, teremos filhos melhores, Renatos melhores, e temos um Renato melhor. Nos últimos 7 anos, temos um grande Renato, de utilidade, útil para a sociedade, não inútil, drogado por aí. É isso que nós temos. A nossa história não será mudada por meras amebas flamejantes, e muito menos pelo Estado maldito. E muito menos por os juízes que estão com a calça arriada, não sabem nem por onde estão pegando. Imagina um juiz que não sabe sobre o assalto de 2020, o assalto há 10 meses atrás, querer deflagrar sobre um processo de guarda. Isso é loucura, loucura, loucura. É nisso que se embasam esses grupos de extrema esquerda. E o Jorginho também, querendo abuso da lei, abuso das instituições. Aí, quando você joga na mesa a história toda, cai o negocinho, né? Da bunda. Porque aí aparece a verdade, aí já não pode mais fazer o que queria. Aí tentaram falar dos meus vídeos, diz a minha mãe, a única coisa que ela tem, não tem polícia para ela, não tem nada para ela, tudo que ela pede ela não consegue. Sobrou ela falar nas redes, vão tirar isso dela também? E aí ali acabou o assunto. Que diz que eu era tão ruim, que o Renato era quietinho, o problema era eu. Falam que vocês estão insatisfeitos com os meus vídeos. Quantos outros funcionários que chegaram aqui na minha porta e disseram que vê meus vídeos numa TV bem grande? Vocês não sabem que
Vocês acham que eu não sei quanto está sendo gasto para desmonetizar canal, para nunca esses vídeos ir para frente? Só que existe uma lei maior, que é a lei que vai pegar o estado de Santa Catarina, que é a lei que vocês não podem tirar de lá. E quanto mais merda fizer, mais vai constar lá. A história real não pode ser mudada. E eu tô pouco me lixando para a história judiciária. Porque a história judiciária, vocês são abusivos. Vocês são abusivos há décadas que vocês são abusivos. Na saúde pública nem vamos falar o que é aquilo que vocês fazem quando extraem um paciente para uma quimioterapia. O que é aquilo? Eu falo com autoridade. Que é mais ou menos o que vocês querem fazer com as crianças e não será aceitado. Principalmente pelo antecedente dessas professoras aí. Isso não será aceitado. Eu até saio da internet, eu até posso sair, não falar mais nada e cuidar da minha família e deixar vocês fazer o que quiser com a política de vocês, com as polícias bunda mole de vocês, com o Estado bunda mole, com o que vocês quiserem. Eu posso até, de certa forma, dar uma maneirada, porque segundo o que nós estamos informados, é venenosos os vagabundos que estão engrupidos contra a gente, mas não são venenosos os que deveriam nos defender. Esse é o problema, essa é a covardia instalada pelos da fraquejada e os do extremismo de esquerda. De um lado vem jogando o extremismo de esquerda, convencendo os da fraquejada que é melhor ficar no extremismo. E aí a gente, que é o povo catarinense, vai levar paulada na moleira. É isso, a sofrência. Eu nunca fiquei tantos dias sem pegar nas minhas tesouras. Eu estava contando para minha mãe isso. Ela ficou entristecida, né? E observou qual que é o nosso ambiente, quais são as alternativas diárias de sobrevivência, que a gente está num encarceramento em modo sobrevivência por causa do que nos circula e de todas as ações criminosas que não estão sendo levadas em contas por esse pessoal todo aí, nem do judiciário, muito menos das polícias, e ainda tratando o Renato como diz o chefe do COR, o delinquente, ele é o delinquente, o problema de tudo. Então por que quando eu vim para casa continuaram todos os ataques? Por que continuam os ataques nesses grupos de internet ao ponto de 50% das pessoas, inclusive que estavam favoráveis a nós, agora que o Renato está preso, ser convencido por esse tipo de grupo de extrema esquerda que ele não presta, que difamando ele elas vão conseguir ser melhores? Isso é a fofoca stalking. É assim que eles preparam os ataques locais. Eles deviam estar todos presos. E se o Estado fosse sério, o governador fosse sério, era isso que estava acontecendo. Mas como são meras falácias de internet e propaganda do governo, não está acontecendo. Está acontecendo contra a família e favorável aos bandidos. É assim que funciona. E as desculpas esfarrapadas é a questão de escola, da ditadura do Jorginho. Se nas condições nossas aqui eu tenho que botar filho na escola, Jorginho, eu vou te dizer uma coisa. Uma única coisa que eu vou dizer para você. Primeiro que tu não conhece a minha vida, o que eu tenho lutado nem por saúde, nem por educação. Vocês só sabem é me chamar de louca e me desqualificar. E segundo, o que eu tenho para dizer para você é que você não tem, você vai ter que fabricar uma escola à altura dos meus filhos. E com isso eu encerro hoje meu vídeo, acho que é suficiente. Mediante tudo que já está nessa agenda aqui, ó, e que vocês vão pagar, a alteração do histórico do meu filho, vocês vão pagar. Não foi sempre que nós quisemos estar fora de escola. Nós tentamos esses humaneiros, eles não funcionaram para nós. É a experiência que me coloca nesse patamar que vocês não querem aceitar. Tanto na saúde e na educação. E a segurança pública, eu tenho muitos vídeos mostrando.
Agora, com a confirmação desse policial que eu identifiquei, acabou para vocês. Porque a força que devia ser uma das mais limpas não é. Como que vai ser agora? Agora vão vir aqui me fuzilar? Vão praticar o fuzilamento de Meg porque ela disse mais uma verdade? Assim que vocês resolvem Santa Catarina, melhoram as instituições, melhoram tudo desta maneira. E quando a Meg pede a conferência para ser ouvida, escondem o telefone do tal do advogado. Eu não tenho acesso ao advogado do Renato. A e-mails, mandei e-mail para lá para falar, não sou respondida. Só querem que eu aceite essa prisão ilegal. Eu nunca vou aceitar. Vocês têm que entender que eu nunca, jamais, never, nunca vou aceitar. Toda a arbitrariedade jurídica chegou ao limite. Vocês provaram totalitarismo em tudo. E eu não vou aceitar. Mesmo mediante que eu tenha que parar de falar. Mas eu vou arrumar outra forma. Eu vou mascarar, alguma coisa eu vou arrumar de maneira para continuar mostrando todo esse totalitarismo e essa corrupção. E se vocês querem vídeos diferentes, me mostrem resultados diferentes. E eu faço vídeos também, mostrando o resultado. Agora, se o habeas corpus está feito, por que esse pai não está na casa com os filhos? Porque grupos de extrema-direita estão trabalhando com um grupo de extrema-esquerda para o totalitarismo em Santa Catarina. Beijinho, beijinho, tchau, tchau, pau, pau na moleira. Esse vídeo ficou bem cansativo, tem outro no Magda Franciele Keiber, que eu acho que ficou melhor, eu estava menos cansada, para falar da mesma coisa de ângulos diferentes.